Não, mas é professora do Departamento de Ciência. Ó, João, beleza. Não. Agora, sim. Representar a ocupação. Também. Eu vou dar um recado. Então, nós vamos abrindo. Então, a gente, os docentes, servidores, estão em greve. Há 2 sindicatos. Há 2 sindicatos situando a gente pensar. Há 2 sindicatos, né, de docentes, você sabe, né? Mas adultos ontem a Assembleia também decidiu pela greve. E o CIPAS, ele é o seu médico, não, os outros estão em greve, não. Mas a gente, o CIPAS, tem um acordo com os serviços essenciais que fazem atendimento à comunidade que eles não pagam, né? E o CIPAS, então, é o Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção em Saúde, que vai ter a atuação dos 3 cursos que a gente tem no Instituto de Psicologia. Psicologia, Serviço Social, não tem Serviço Social aqui, né? E Fonoaudiologia. E tem estudantes de outros cursos, né, que são bolsistas nossos, as políticas públicas das artes, né? E então a gente, nós temos conversado entre professores técnicos para pensar como que essa discussão das reformas propostas, né, do ano que vem, né, impactos que elas vão ter, e para a gente poder entender o contexto das mobilizações, seja das ocupações, seja da greve, né? Então, quero muito agradecer vocês, vocês já participaram da ocupação, e a gente tem, então, nem todos os estudantes estão na ocupação, o João está na ocupação, ele representando, imagino, mas também os estudantes de psicologia, né? Mas para a gente estender o convite, então, não só para o interno, mas para que a gente possa entrar, nossa colega Silvia, a Alessandra, para que a gente possa trazer essa discussão e ela não fique, né? Porque a ocupação tem feito muitas discussões, muitas aulas importantes que tem, dado informações para que a gente possa pensar sobre o conteúdo. Mas acho que é importante vocês nos auxiliarem, todo mundo se sinta, né, bastante liberdade, vontade de poder entender, né, o que está acontecendo, se a gente professora de psicologia, e a Rita também, né? Às vezes é frequente pensar, não, isso aqui eu lido só com o indivíduo na clínica, eu não preciso me envolver com política, né? E como que a gente pensa isso? Se na educação eu preciso, se ela está atendendo o estudante que vem me procurar, para que eu vou saber do que eu preciso? Então, a ideia é a gente poder se sensibilizar na terceira, professora de coragem, professora então, acho que é isso, não sei, nós temos uma fala, depois, você dá um recado. Não, é o seguinte, ó, a partir das 15 horas ali na ocupação nós vamos ter uma aula de forró. Depois de fundir a mente aqui na economia, vamos relaxar com a dança. O pessoal que for saindo depois do final, tem alguns jornais da UFRGS, tem 2 matérias sobre a PEC, página 3 da CIF, que é bem interessante. Então, o Lucas e o João tem um doutorado em PG na universidade e tem outras formações que vão contar lá para a gente, mais a palavra que a gente possa ter um momento de discussão. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Jonathan, eu venho de Café, eu sou aluno do curso de doutorado em Economia da UFRGS. Eu tenho graduação e mestrado em Economia também pela UFRGS. Acho que não apagar. E também eu sou atualmente professor de Economia da Unisp, né, da Universidade de São Paulo. Eu também sou o Jonas, aluno de doutorado também, fiz mestrado aqui, a graduação em Santa Catarina, na UFSC. E atualmente estou com o Jonas, esse grupo de trabalho que surgiu dessas demandas de aulas e debates sobre a PEC. Então a gente está há quase um mês se reunindo, estudando e participando de várias ocupações ou os cursos combinando e tal. A gente está aí em participação por vários cursos da UFSC. Bom, agora essa apresentação a gente da base, uma focada em um pouco dos efeitos na saúde, educação, que acho que atende demanda.
teóricos que estão por trás dela, o que legitimaria a adoção de um teto dos gastos, discutir um pouco o que ela é de fato e os efeitos dela. Né? E por fim a gente vai apresentar algumas alternativas possíveis, porque muito se discute atualmente, né, pelo menos esse discurso hegemônico do governo, de que a PEC seria a única saída e que sem ela o Brasil não tem como retomar o crescimento, e a gente vai mostrar que não, tem outras possibilidades. Né? Travou? É que esse computador ele demora um pouquinho, ele tem um tempo de aquecimento, ele vai passar a slide, mas ele vai demorar um pouquinho, mas depois vai na velocidade da Não teve informação de vocês. Bom, então, Quando ele criança. você dá uma pensada, né? Eu vou começar apresentando alguns conceitos básicos só para facilitar um pouco, tornar esse debate um pouco mais palatável. Né? Então, o primeiro conceito que a gente vai tratar aqui em relação à PEC e primeiro tentar desmistificar pelo menos uma ideia inicial que se tem, é de que o governo ele tem constantemente dito que o Estado, né, a União, ela tem gastado demais, isso é um problema, ele tem se endividado, porque a União, de certa maneira, o Estado seria como uma família. Né? E assim como uma família não pode se endividar muito, né, sem gerar um problema futuro de bem-estar social para as pessoas que compõem ela, o Estado também não poderia se endividar. Então, aqui é o nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que antigamente era o presidente do Banco Central durante o governo Lula, ele tem vindo constantemente na mídia apresentar essa ideia. Só que a grande questão que a gente quer colocar é que o Estado ele não é, ao contrário do que o governo diz, igual a uma família. Né? Geralmente, essa é uma ideia que quase cabe tratar as finanças públicas como as finanças familiares de senso comum. Porque, primeiro, tem algumas diferenças. Né? A primeira diferença que existe em relação ao governo e à família, e a mais óbvia de todas, é que no limite, se o governo se endividar demais, ele pode fazer uma coisa que nenhum indivíduo pode fazer sem preço, que é emitir moeda. O governo emite moeda, eu não posso fazer isso. Se eu fizer, eu posso ir preso, né? A Polícia Federal vai bater na minha porta e me levar embora. Né? Então, isso já diferencia completamente essa relação entre governo e família. O outro ponto também é que, ao contrário das famílias, o governo, quando pega um empréstimo, ele pode definir a taxa de juros que ele vai ser cobrado por isso. Então, quando eu quero fazer, sei lá, vou comprar uma casa, preciso de um empréstimo de 50 mil reais, vou no banco. Eu não posso chegar lá no banco e dizer pro banqueiro assim, me dá 50 mil reais, há uma taxa de 5% ao ano, porque é isso que eu vou aceitar pagar, e tu vai ter que aceitar essa proposta que eu estou te fazendo. Não, assim, né? Se eu vou até o banco, vai ser o banqueiro que vai determinar a taxa de juros que eu vou pagar. O governo não. O governo ele emite um título da dívida, que é uma nota promissória, para pegar empréstimo com a população, para se financiar seus gastos. E quando ele faz isso, ele determina o valor da taxa de juros. Então, lá no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele vai definir mensalmente, nas reuniões, ele define se a taxa de juros vai aumentar, se ela vai diminuir. Então, quando ele faz isso, através do Banco Central, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, ele define o próprio nível da dívida, porque você está definindo a taxa de juros, se ele eleva ela, ele está aumentando a própria dívida, se ele reduz, ele está diminuindo a dívida dele. E nenhuma família, até onde eu saiba, tem esse poder. Né? Então, e o último ponto que diferencia as finanças públicas das familiares é que o governo, quando faz um gasto, como a gente vai ver agora, ele pode gerar uma receita futura. Né? Então, o governo ele faz um empréstimo para o empresário. Né? Então, ele vai prestar esse dinheiro, esse empresário ele vai pagar com juros e também ele vai investir com o dinheiro emprestado, vai gerar emprego, vai gerar renda e o governo vai tributar essa renda. Então, vai ter um retorno futuro desse empréstimo. Um indivíduo, mesmo que ele faça investimento, por exemplo, em educação, que nem vocês, boa parte de vocês estão aqui, fazendo faculdade, pós-graduação, com a esperança daqui a pouco de que isso se reflita num aumento de renda futuro, isso não é garantido, porque depende do mercado
te contratar ou não. Então daqui a pouco eu faço doutorado, estou terminando o doutorado no ano que vem, estou na expectativa de que minha renda dobre. Mas quem sabe ninguém vai me contratar por esse salário que eu estou esperando, né? Ainda mais nesse período adverso que a gente se encontra. Então isso acaba diferenciando um pouco o governo da família. Então, enquanto o slide pensa aqui, o próximo conceito que a gente vai tratar, que é fundamental, é a ideia do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, então é tudo que é produzido dentro da economia durante um determinado período de tempo. Geralmente, esse período de tempo que é tratado na mídia, né, é um trimestre, por exemplo, quando é uma análise mais curta, mas normalmente é um ano. Então, durante um ano, tudo foi produzido, vendido dentro de um país, no caso do Brasil. E esse PIB ele é composto de algumas variáveis. A primeira delas é o consumo. Então, tudo que as famílias consomem, né, comprando lá alimentos, vestuário, serviços, né, entra no cálculo do PIB. O segundo elemento é o investimento privado. Então, é o investimento das empresas privadas. Então, o empresário que compra uma máquina ou que acumula um estoque para aumentar a capacidade produtiva dele, ele aumenta o produto interno do país. Né? Esse investimento que ele vai fazer vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção, isso vai ser vendido, isso também vai gerar um salário lá para o trabalhador que vai ser gasto também de consumo. E o terceiro elemento são os gastos do governo. Então, ao contrário do que é colocado geralmente, os gastos do governo nos modelos econômicos, eles têm o papel também de aumentar o PIB. Então, toda vez que o governo gasta, ele tem um efeito de gerar renda e também, por exemplo, se é um gasto com infraestrutura, por exemplo, ele pode facilitar o processo produtivo. Então, o governo constrói uma estrada, o governo constrói uma hidrelétrica, o governo melhora, investe em saúde, né? Esse investimento não é porque o governo quer o bem também da população, não é só isso, né? Mas porque também com uma saúde melhor, os trabalhadores eles têm uma produtividade maior, né? Eles não ficam doentes, eles trabalham mais. Então faz essa lógica e ajuda a aumentar o crescimento da economia. E o último elemento é a balança comercial, que é a diferença entre o que o governo exporta, né? O país exporta, e o que ele importa, o que ele compra, vende para outros países, o que ele compra de outros países. Quando a balança comercial for composta por uma quantidade maior de exportações e importações, a gente tem uma balança comercial superavitária. Quando for importações maiores que exportações, isso vai ser uma balança comercial deficitária. Tá? E o último ponto aqui que deve se determinar é que esse PIB ele vai ser geralmente divulgado e calculado a partir de dois outros conceitos, que é o PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal é o PIB a preços correntes, então é o PIB que foi calculado aos preços de um determinado ano. E o PIB real é descontado da inflação, que geralmente é ele que é usado para comparar períodos, né, para não haver uma distorção dos dados com a inflação. Então, depois desse PIB, né, como a gente viu, os gastos do governo têm um papel importante para o crescimento econômico do país. Esses gastos eles vão ser realizados através do orçamento que o governo vai ter. Então, dependendo de quanto o governo arrecada, ele vai poder gastar um determinado montante para investir em saúde, educação, construção de estrada, etc. O primeiro elemento que geralmente é tratado, muito divulgado na mídia, é a ideia do resultado primário. Então, o resultado primário, ele nada mais é do que a diferença entre o que o governo gasta, arrecada com receitas primárias, então receitas com tributação, né, impostos, taxas, contribuições, e com prestação de serviços públicos, e o que ele gasta com os serviços públicos, que são as despesas primárias. Essa questão de receita primária, despesa primária, é um conceito importante porque a PEC ela vai se focar basicamente nas despesas primárias do governo. Então, o governo, quando ele vai realizar os seus gastos, né, ele vai dividir eles em dois tipos básicos de despesas. Né? Então, as despesas correntes, né, que é contratação, pagamento de serviço público, né, funcionalismo, os gastos que ele tem anualmente com educação, com saúde,
e as despesas de capital, que são os investimentos que o governo faz, que tem um tempo de maturação mais longo, né? Então, por exemplo, ele vai construir uma estrada, então, entra aqui nas despesas de capital, um investimento em uma pesquisa de ciência e tecnologia, né, que tem um tempo mais longo, também entra em despesas de capital. Tá? O somatório das despesas correntes e despesas de capital representam as despesas públicas. Tá? Sendo que, para financiar essas despesas públicas, o governo vai se usar das fontes primárias e das fontes financeiras, não primárias. Ele, a partir disso, ele monta o orçamento e se financia esses gastos. Pode passar esse. Então, a receita total do governo, então tudo que ele arrecada, ela vai se dividir em duas origens principais, duas fontes, né? A receita advinda do setor financeiro, né, as receitas financeiras, como alienação de ativos, operação de créditos, então, por exemplo, o Banco do Brasil, daí ele faz um empréstimo para que eu, sei lá, eu sou um agricultor e daí o Banco do Brasil faz trabalha com crédito rural, né? Então ele me passa uma parte de dinheiro para investir na minha produção agrícola e eu pago uns juros, um ágio para ter acesso a esse crédito. Né? E os juros ativos, então, por exemplo, a situação lá que o governo ele possui a dívida de alguma empresa ou a dívida de um país, ou ele emprestou dinheiro para uma instituição financeira e recebe um juro por esse empréstimo que ele fez. E a receita não financeira ou primária vai vir, como eu disse, de duas fontes principais, a arrecadação de tributos e prestação de serviços. Depois a gente tem as despesas, tá? Que também vão se dividir em duas, as despesas financeiras e as despesas primárias. A despesa financeira vai estar relacionada à amortização de dívidas, concessão de empréstimos e juros passivos. Então aqui entram todos aqueles juros que o governo tem que pagar em relação à dívida ao longo do tempo, entram nas despesas financeiras dele. E as despesas primárias vão ser ligadas basicamente ao serviço público. Então, pagamento de pessoal, custos de manutenção, então o governo constrói uma universidade, ele tem que manter ela, né? Ele tem um custo para manter, para ela se deteriorar. Então entram aqui na manutenção. E investimento. Então, né, investimento seja investimento de estrada, construção de hospital, construção de uma universidade, entram nos custos de despesas primárias, que é o que a PEC está no momento tentando controlar. Então, o resultado primário vai ser basicamente pegar essas receitas primárias e diminuir as despesas primárias. Quando a gente tiver receitas maiores que as despesas, a gente tem um chamado do superávit primário. Né? Então, se fala também superávit primário. Então, quando as receitas são maiores que as despesas, o governo arrecadou mais com tributação e prestação de serviço e gastou menos com prestação de serviços públicos. Tá? E quando as receitas são menores que as despesas, a gente tem o déficit primário. Até que alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Estou falando muito rápido. Podem me interromper. Tá? Eu tenho algumas dúvidas, mas eu não sei se eu faço agora ou depois, mais tarde. São coisas pontuais, por exemplo. A fonte financeira, quando fala de o governo arrecadar, pegar empréstimo, né, ela é só no Banco Brasileiro ou estrangeiro? Pode entrar para os estrangeiros também. Inclusive, se o governo pegar o empréstimo no FMI, vai entrar com o juro que ele vai pagar vai entrar com uma despesa financeira e o dinheiro que entrar vai entrar com uma receita financeira. O empréstimo entra com uma receita e ele paga por ele empréstimo uma despesa. A outra pergunta quando falam que os gastos aumentam o PIB, para mim fica um pouco mais claro assim, os gastos diretos, não sei se diretos, mas gastos mais de cunho social ao aumento do PIB, assim, lá daqui a muitos anos, né? Essa é a ideia. Isso, é que a ideia do PIB ele é um conceito, uma variável fluxo, né? Então ela representa a variação de um ano para o outro, de um período para o outro. Então, por exemplo, quando a gente faz um gasto social, né? Tá, como Bolsa Família, por exemplo, qual que é a ideia do Bolsa Família? O governo vai transferir esse dinheiro e o que a pessoa vai fazer? Ela vai consumir, né? Ela vai gastar com alimento, vai gastar com vestuário, vai gastar com algum tipo de produto. Esse produto, ele vai gerar uma renda para o indivíduo que vendeu para a família, né? E essa renda vai virar, por exemplo, salário. Então,
ele acaba aumentando o PIB já daquele ano, né, de um ano para o outro. Né? Então, claro que pode aumentar no longo prazo também, né? Principalmente quando for gastos com investimento com educação, que tem um tempo de maturação mais longo. Mas mesmo o gasto com educação, ele vai gerar, por exemplo, salário do professor. Né? Ou a compra de um livro, que tem uma empresa... Movimentar a economia. Isso, movimentar a economia, isso. E a última é com relação à arrecadação, que o governo pode fazer. Uma das coisas que tu falaste é a prestação de serviços. Isso. Então, por exemplo, o que o governo presta de serviço, pensando que cobra? As estatais entram aí, por exemplo, na prestação de serviço ou não? As estatais, em parte sim, é que depende do caráter que a estatal tem, né? Porque às vezes ela tem... Isso, por exemplo, a Petrobras, não é uma prestação de serviço, né? Não, Petrobras não é uma prestação de serviço. Então, mais o governo arrecada também com ela. Então, teria uma outra categoria além de prestação de serviço. Sim, é que tem os gastos, por exemplo, que o governo... Não, estou pensando em gasto, estou pensando em arrecadação. Sim, calma. É que os gastos, tanto os gastos quanto o que o governo arrecada com a Petrobras, ela entra em outra categoria porque, por exemplo, a Petrobras é um capital misto. Né? Então, tem a questão dos dividendos que ela tem que pagar para parte de sócios. E uma parte dessas receitas que ele vai ter com a Petrobras vai entrar também para o fundo do governo. Só que uma parte disso é retido dentro da própria Petrobras, porque ela vai usar o lucro dela para reinvestir. Né? Inclusive, depois vai ter algumas diferenças em relação a esse tipo de estatal, né, em relação aos limites que a PEC vai impor, né, que tem algumas pequenas diferenças, né, em relação ao montante dos gastos que o governo faz no ano. Né. Mas, por exemplo, o governo ele pode, por exemplo, ter o fornecimento de eletricidade através de uma hidrelétrica que vai disponibilizar energia para uma determinada região, né? E essa entra diretamente como arrecadação de prestação de serviço, tá? Mas é que as estatais elas têm... E, por exemplo, a universidade tem recursos próprios, assim, né? Por exemplo, sei lá, curso de especialização, a parte que fica para a universidade, isso entra no orçamento como prestação de serviço ou não? É que no caso das universidades, elas têm a categoria, né, como uma federal, elas são uma autarquia, né? Então, a gente tem aquele total do orçamento que o governo transfere normalmente para a faculdade, né? Uma parte que tudo bem, que o governo vai transferir o dinheiro para a universidade, que ela vai gastar no determinado ano, o dinheiro que ela gerar a partir dela própria, né? Parcialmente, pequeno pedaço também pode vir a ser transferido, mas é que depende do tipo de gasto, de arrecadação que ela teve. Geralmente o que acontece com uma universidade, ela é uma autarquia, ela tem a autorização de reinvestir esse dinheiro que ela arrecadou com prestação de um curso de especialização profissional, que é particular, né, que não é como, sei lá, o acadêmico, que tem as bolsas, etc., para reinvestir dentro dela mesma, né? Comprando livros, investindo no pagamento de funcionários, etc. Então, não necessariamente vai entrar... É que quando, por exemplo, a gente tem tipo contingenciamentos, né? E aí quando a gente discute com o reitor do planejamento, ele diz que, bom, o dinheiro está lá, vai de um ano para o outro, mas pode usar ou não pode usar de acordo com o que o governo faz lá para tentar conseguir o superávit. Então, às vezes ele deixa o dinheiro lá, mas não deixa tu gastar. Sim. E às vezes não volta. Também. Que ainda no caso da URGS, por exemplo, a gente, assim como o governo federal, paga o tributo, né? Por exemplo, estou pagando por imposto de renda específico, ou imposto ou CPMF, que é para questão de saúde, mas não é garantido que ele vá para a saúde, ele vai para um fundo do governo. E esse fundo o governo vai distribuir para outros serviços. Do mesmo modo da universidade é a mesma ideia. Tu tem um determinado serviço que tu presta, que daqui a pouco rendeu uma determinada quantidade de dinheiro, só que ele não é garantido que vai necessariamente ser reinvestido diretamente nos cursos, né? Ele vai para o fundo. Sim, se o governo quiser, ele faz o que quiser com esse dinheiro. É um acordo. Se o governo quiser, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Mas quem contingencia? A universidade ou o governo? Não, o governo.
que o orçamento da universidade, pelo menos é isso que nos diz. É que quando o contingenciamento vem direto de Brasília, né? Porque assim, tudo que a URGS só pode pagar via empenho, né? E esse empenho tem que ser autorizado a partir das regras do gasto público. E aí vai ter, bom, capital, por exemplo, baixou 40%, né? Serviços, que é o custeio, né? Um pouco menos porque tem que manter as terceirizadas. Mas mesmo assim, esse contingenciamento vai implicar no que a universidade vai poder gastar. Senão a universidade tem que pedir dinheiro no setor privado, né? Para conseguir se manter, que é a situação da URGS agora, por exemplo. Né? Se o governo não liberar o contingenciamento até o final do ano, ela vai ter que pedir dinheiro emprestado no setor privado e aí entrar na história de... A UFRJ parece que é uma universidade super endividada, porque ela há anos faz isso, né? De ter que pedir dinheiro emprestado no setor privado para conseguir manter o funcionamento. O que acontece assim, a maior parte do fundo da universidade ela é transferência do governo federal. Essas prestações como curso privado é um valor muito irrisório para o montante que a faculdade gasta anualmente. E ele vai acabar entrando no fundo da faculdade. Só que o que acontece? Quando o governo contingencia lá a transferência, né, atrasa ela, o resultado é que a faculdade, por exemplo, ela vai ter que se utilizar desse valor que adquiriu a partir de uma prestação particular, privada, de serviço dentro do espaço universitário, e que acaba sendo muito pouco perto do que o governo precisa a universidade como um todo precisa para se financiar. Então, acaba tendo esse atraso, e aí acaba ocorrendo esse tipo de situação, né? Que, como da UFRJ, que o senhor comentou, né? Aí, ou depende do governo, ou então vai ter que pegar empréstimos, né, para tentar saldar as dívidas dela. Então, isso acaba problematizando, né? Então, toda vez que, se o orçamento que o governo tem para a Universidade Federal cai, não tem como, dado o caráter, né, do serviço que a URGS, que a USP, que a UFSC, a Universidade de Santa Maria, etc., prestam, dificilmente isso vai render necessariamente uma renda capaz de suprir todas as necessidades financeiras da universidade. Até porque tem muito investimento que é feito aqui na URGS que é de longo prazo e que às vezes tu gera uma tecnologia, cria uma patente, isso não necessariamente se reflete com um aumento real, às vezes tem transferência do setor privado, é complexo. Não sei se tu quer complementar alguma coisa. Só a questão do PIB, mas você perguntou, né, como gasta o governo mês, existem várias maneiras de calcular o PIB. O PIB tem que calcular tudo que foi produzido no ano. Então, tudo que foi produzido no ano pode ser calculado da seguinte forma: ou ele foi consumido ou ele foi estocado. Então, quem consome? As famílias consomem, as empresas consomem na forma de investimento e o governo consome na forma de gasto do governo. Então, assim, o efeito do gasto do governo sobre o PIB não é só direto através de aumento do consumo, aumento do investimento. O próprio gasto do governo, que consome, é uma forma de indicar aquilo que foi produzido no ano. Então, existem outras formas de contabilizar o PIB, né? Outras óticas, a ótica do gasto, a ótica a ótica da renda, mas uma é a ótica e todas dão o mesmo valor, né? Essa fica mais explícito como o gasto do governo impacta no PIB, né? O gasto do governo, se o governo gastou 100, ele entra lá com 100 no PIB. Uma forma de ver como se o produto no ano foi consumido ou estocado. Então vou continuar, daí qualquer coisa vocês podem me interromper à vontade. Então, a gente viu que é um resultado primário, né, quando é positivo tem superávit, quando é negativo tem déficit. E a gente tem o resultado nominal. O resultado nominal, se o primário entra só receitas primárias e despesas primárias, o nominal entra tudo. Então, todas as receitas, todas as despesas. Sendo que as receitas entram primárias e financeiras e despesas primárias e financeiras. Aqui no resultado nominal, a mesma ideia. Se ele for maior que zero, a gente tem superávit. Se for menor que zero, tem déficit. Mas, historicamente, o Brasil ele é deficitário no resultado nominal, principalmente por causa das despesas financeiras que ele tem ao longo da história. Né? A gente tem um processo de endividamento longo, durante determinado período de endividamento externo muito grande, com o FMI, com o Banco Mundial. Hoje tem um endividamento muito grande no setor privado também.
o que faz com que o governo pague muito juros, faz com que o resultado nominal seja historicamente deficitário. Depois disso, a gente tem a dívida bruta, né, que esse é o principal conceito para debater o endividamento do governo no período recente, né, que tem sido utilizado como medida, né, para tentar mensurar isso, que é o total que o governo deve para o setor privado e para o setor financeiro. Então, tudo que o governo deve na dívida bruta do setor público. E a dívida líquida, que é outro conceito que às vezes surge na mídia também, é a diferença entre tudo que o governo deve para o setor privado e para o setor financeiro e tudo que o setor financeiro e privado deve para o governo. Então pode acontecer o governo ter uma dívida bruta muito alta e ter uma dívida líquida menor, desde que o setor privado e financeiro devam mais para o governo que o governo deve para eles. Bom, então o indicador que a gente vai estar tratando aqui, né, que a partir de agora, é a relação dívida bruta, então tudo que o governo deve, PIB, né, dividido pelo PIB, então pelo produto interno bruto de um determinado ano. Então, a ideia da PEC é que nos últimos anos essa relação aumentou muito. Então ela geraria, de alguma maneira, um controle na dívida bruta, tentaria reduzir essa relação a partir da redução da despesa e redução da dívida. Só que como a gente pode ver nessa relação, a gente tem duas formas de diminuir isso, né? A gente pode diminuir a dívida ou pode aumentar o PIB. Né? Qualquer um dos dois diminui a relação. A opção do governo é independente se o PIB aumentar ou cair, diminui só a dívida, tentar controlar ela. Então, qual que é a ideia que está a partir desses conceitos? Né? Qual a ideia da PEC em si? Né? Qual que é o diagnóstico que está por trás dela? Então, o diagnóstico que o governo Temer tem apresentado para justificar a PEC é de que nos últimos anos o Brasil tem passado por uma crise econômica, né? A gente tem tido uma redução do emprego, uma desaceleração da produção industrial e um aumento da inflação, né? E essa crise econômica ela foi basicamente consequência do endividamento do governo. Então, a crise econômica é causada por uma crise fiscal. Então, o governo, principalmente o governo da Dilma, ele teria realizado um excesso de gastos, né, a partir de realizar algumas aventuras macroeconômicas, né, emprestando, concedendo empréstimos sem, por exemplo, contrapartidas, tem feito aquela ideia da contabilidade criativa, que estamos falando também na mídia, e isso fez com que o governo se endividasse excessivamente. E esse excesso de dívida ele tem um efeito de deprimir a confiança do empresário e do consumidor. Então o empresário deixou de investir em produção, porque o governo está muito endividado, e também porque toda vez que o governo se endivida demais, ele, para se financiar, ele também emite títulos, né, da dívida, para arrecadar, né, aquela ideia da nota promissória. Como ele está endividado, ele aumenta a taxa de juros, que é o que ele promete pagar futuramente, e quando ele aumenta a taxa de juros, ele se endivida mais. E quando a taxa de juros está muito alta, o que acontece? Fica caro para o empresário pegar empréstimos. Então, quando o empresário vai lá no banco pegar um empréstimo para comprar uma máquina, tem uma taxa de juros do banco que é baseada na taxa de juros, na Selic, que é a taxa de juros do governo, né, e que serve de referência para indexar as outras. Então, se a Selic sobe, a taxa de juros lá do Banco do Brasil, por exemplo, também vai subir. Tá? Então, tudo isso faria uma queda no investimento. Então, o resultado disso é que, se mantendo essa situação, nos próximos anos, aqui uma previsão do Murilo Portugal, que é o presidente do FEBRABAN, né, Federação Brasileira de Bancos, lá pelo 2021 a gente vai ter uma relação de dívida bruta PIB de 80%. Né? Hoje é 70%, vai aumentar ainda para 80% e pode chegar mais a 95%, né? Que a gente vai entrar nessas relações. Então, qual que é o ponto? Né? Que a PEC ela é uma mudança na Constituição e o diagnóstico principal dela é que esse endividamento está ligado necessariamente à Constituição brasileira. Então, a Constituição de 88 é muito cara, né? Ela causa gastos excessivos para o governo e, dessa maneira, haveria uma tendência estrutural do governo brasileiro se endividar. E essa tendência estrutural faria com que a cada tanto a economia entrasse em crise e a única forma de sair disso seria impondo um limite para o governo gastar menos. Tá?
Então, aqui, esse dado ele foi criado pelo Murilo Portugal, o presidente do FEBRABAN, que é um dos defensores da PEC lá no Senado. Ele mostra o quê? A evolução da relação dívida bruta PIB do Brasil lá de 98 até janeiro de 2016. Tá? Então, lá em janeiro de 98, a dívida bruta PIB do Brasil representava 40,5% do PIB. Ela teve um aumento ali em 99, depois a gente tem a criação desse período da lei de responsabilidade fiscal, ela caiu, depois lá em 2002, ela, no governo Fernando Henrique Cardoso, ela voltou a subir. E tem várias causas que levaram a esse aumento do endividamento. A gente tem, por exemplo, em 2001 tem moratória na Rússia, moratória do México, a gente teve a crise imobiliária dos Estados Unidos, aí em 2002 a gente tem o risco Lula, né? Então o Lula ia ser eleito, o mercado financeiro acreditava que o Lula ia implementar o socialismo no Brasil, aí houve um caos terrível no mercado financeiro, saiu capital, o dólar disparou e a dívida do Brasil aumentou absurdamente. Depois, em 2003, a dívida começou a cair, né, durante o governo Lula, vai chegar lá em 2008, antes da crise, a 55,7%, e ela vai subir de novo com a crise econômica. Bom, a crise estoura em 2008, o governo Lula implementa um conjunto de políticas para estimular a economia, né, tentar recuperar ela através do aumento do consumo, concedendo crédito, chega um topo de 63,5% e volta a cair, chegando lá em 2011 a 51,8%. Isso se mantém até ali janeiro de 2014 e início de 2015, quando, mais uma vez, a dívida bruta do Brasil acelerou e chegou, no início desse ano, a 69,5%, em agosto ela já chegou a 70%. Tá? Então, qual que é a ideia? A explicação do governo é, olha, esse aumento da dívida é por causa da Constituição, porque ela é muito cara. Só que a gente repara aqui, através do gráfico que o próprio Murilo Portugal construiu, é que lá em 2002 a dívida bruta do PIB do Brasil era maior, era 73,7%, é maior do que é hoje, que é 70%. E depois disso, lá em 2002, ela caiu, e ela foi flutuando ao longo do tempo. Então, toda vez que a economia crescia mais, que o PIB crescia mais, essa relação diminuía, e sem precisar necessariamente fazer uma alteração da Constituição e acabar com a Constituição de 88. Então, lá em 2002, a economia voltou, depois ela se recuperou sem nenhum tipo de mudança na Constituição para que isso ocorresse. Então, a questão aqui é, por que, né, que algo que parece ser conjuntural, a economia brasileira, ser cíclico, né, vai necessariamente, para ser resolvido, ser necessário a implementação de uma medida de caráter estrutural para mudar a Constituição. Mas esse 2014 que vai subindo aqui no final do governo da Dilma ali, isso não é provocado pelo licenciamento que o Congresso faz? Quer dizer, não foi produzido esse aumento? Não é possível ter sido produzido para que ele ficasse naquele 69,5%? A gente vai entrar na explicação do que aconteceu aqui, o Lucas vai explicar isso um pouco melhor. Daí, qualquer coisa, caso a nossa explicação não supra totalmente as dúvidas, aí tu retoma essa questão. Né? É só para aquela coisa, não colocar a cabeça na frente das coisas. Aí, por favor. Bom, então qual que é a questão? Tá? Que esse endividamento, que é inegável, né, esse aumento da relação dívida bruta PIB, ela tem um efeito de diminuir a confiança do mercado. Então, o mercado confia menos no governo, investe menos. Como consequência, há uma quebra da confiança do empresário. O governo, para se financiar através da emissão de títulos, tem que aumentar a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros encarece o investimento, o empresário investe menos, cai a renda, deprime ainda mais a economia, a gente aprofunda mais a crise. Essa é a explicação. E por isso a única saída para a crise econômica brasileira é criar um mecanismo de controle da dívida, e essa é a proposta da PEC. Então a PEC, ela controlaria o gasto e com isso propiciaria ao governo credibilidade, que ele teria perdido nos últimos anos. E com isso a economia seria retomada. Aí vem a grande questão, né? Tudo bem, toda a ideia da PEC é gerar credibilidade para estimular o mercado. Só que credibilidade tem a PEC
Se o próprio presidente está propondo essa mudança na Constituição, no mês passado, lá no programa da Miriam Leitão, declarou que, ok, a PEC, a ideia é ser um controle de 10 anos, prorrogados por mais 10, mas se ela não der certo, daqui a 4 ou 5 anos a gente pode abandonar ela e a gente vê o que acontece. Então o próprio governo está dizendo que a gente confia muito nisso que a gente está propondo. Só que qual que é a questão? Para mudar uma emenda constitucional, a gente precisa de outra emenda constitucional. Não é alterável assim. E para mudar uma emenda constitucional, a gente precisa de 60% do Congresso. Tá? O que torna difícil, né? Não dá para mudar simplesmente assim, canetaço. Né? Então, o que nos parece, na verdade? 4 a 5 anos é o quê? 4 anos é basicamente um mandato. Né? Todo governo que começa tem que apresentar o que é chamado APPA, que é o Plano Plurianual, que é uma previsão de todos os gastos que ele vai fazer ao longo dos 4 anos e que tem que ser aprovado no Congresso. Depois que ele apresenta esse plano, ele, no próximo ano, no exercício dele, ele tem que apresentar o que é chamado PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária, que é o projeto de lei de gastos que ele vai fazer para o próximo ano. E essa PLOA tem que ser aprovada no Congresso. Se ela for aprovada, ela vira LOA. Além disso, a gente tem no Brasil algo chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz com que, se o governo não respeitar a PLOA, a LOA que ele mesmo criou, ele pode sofrer sanções. Seria a justificativa lá para derrubar Dilma, né, que ela teria realmente um crime de responsabilidade fiscal. Então mostra que, digamos, no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal seria levada a sério. Então qual que é a necessidade de um controle de gastos que vai ser visto de 4 a 5 anos? Que precisa de uma emenda constitucional para alterar ele. O que parece aqui é o governo Temer, e particularmente o PMDB, que são lá os 60% do Congresso, que precisa para aprovar uma emenda constitucional, dizendo o seguinte, olha, a gente vai criar esse limite para os próximos 5 mandatos. Toda vez que um governo novo entrar e quiser alterar isso, ele vai ter que negociar com a gente. Ele precisa de nós, né? Precisa passar no Congresso, precisa dos 60%, só um minuto. E, com isso, pelo menos na minha visão, né? É o PMDB e a base dele, o PP, o DEM, tornando os próximos 5 mandatos reféns dele. Datas, porque o que estava divulgado era a questão de 10 anos, não é? 10 mais 10. E como assim agora, ou 5, porque eu vou concluir? A PEC, então, a gente vai entrar nesses detalhes já, mas a PEC, ela é um limite de gastos de 20 anos, mas que pode ser revisto a cada 10 anos. Então, daqui a 10 anos ela pode ser revista. Isso que o Temer falou não está na PEC. Isso é o que ele, presidente, disse na TV. Que a proposta é 10 mais 10, mas se eles verem que não vai dar muito certo, eles podem rever daqui a 4 ou 5 anos. E para isso eles vão implementar o outro. Mentira, não pode fazer isso. Se for privado, você não pode ser. Não pode. Pode? O presidente já. Ele pode ir com Eu acho que não. Vai ter que fazer uma outra proposta de emenda constitucional. Não é assim, vai dar uma caneca. Não, por isso. Então, ele precisa de outra emenda constitucional. Fazer uma outra proposta. Sim, mas isso supõe que a gente não tem eleição ano que vem, né? Não, tem nada, 2018. Só isso. Não, Só um pouquinho, olha só, eu queria que ela depois, ela está fazendo uma afirmação que eu queria que vocês. Mas essa questão de direito falando isso, que como é constitucional, isso pode ser revisto ano que vem. Assim, qualquer governo pode tentar uma reforma da Constituição. Para ele conseguir, né, ele pode propor, para ele conseguir, ele tem que ter aprovação de 60% da Câmara e do Congresso e 2 turnos de votação. Então, se o ano que vem o governo tiver isso, ele pode propor, se passa ou não, né, vai depender das negociações no Congresso e no Senado. Aqui o que o Temer fala é isso, vai que o Brasil ou pode crescer, ou até que está difícil de manter, o governo que estiver lá daqui a 5 anos pode propor uma nova emenda à Constituição. Quer dizer, que anule a atual e propõe uma substituta. Para isso, ele vai ter que ter. Vai ter que ser um governo do PMDB. Ele vai ter que ter 3, ou o governo que negocie. Vai ter que ter um apoio do Congresso. Tipo assim, se é um governo de oposição. E neste momento significa o PMDB. Claro. Pode ser Só amarrando que só o PMDB vai ter condição de governabilidade. Ou alguém se associa ao PMDB. Sim, na verdade eles não vão sair do governo.
Foi uma jogada, agora dá para se ver bem, uma estratégia interessantíssima. Por que os 20 anos? Porque essa foi a coisa que ficou na mente. Mas por que eles escolheram esses 20 anos? Quem é que deu esses 20 anos? São números de mandados. Por isso, para mim, pelo menos, mais do que ser a PEC ser uma proposta de controle, de solução da dívida, ou econômico, técnico, é um projeto político. Mas, bom, agora o Lucas vai entrar na PEC em si e... Bom, como o Jonathan estava falando aqui, a gente comentou, o que a PEC propõe então é isso, né, que você está falando, um congelamento dos gastos por 20 anos. A partir de 2016, pega o gasto de 2016, corrige por 7,2%, esse vai ser o gasto de 2017, e a partir de então controlado pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Ano. Tem vários índices de inflação no Brasil, esse é um deles, que foi escolhido para corrigir os gastos. Daqui a 10 anos, esse teto de gasto, ele pode ser, e é interessante, ele é o teto, né? Não foi um piso. Então, se o governo chegar em 2018 e gastar 80% desse teto, não gastar tudo, gastar 80%, em 2019, ele vai reajustar para os 80% de gastos em 2018, e não pelo teto. E depois de 10 anos, esse indexador, né, o que reajusta o gasto, ele pode ser revisto. Até então, 2026 é pelo INPCA, depois ele pode mudar. INPCA mais 3%, o crescimento do PIB mais tantos por cento, aí o governo tem uma certa capacidade de mudar o teto do seu gasto. E também essa mudança, depois de 10 anos, ela é por lei complementar e não por emenda da Constituição, o que demanda uma relação mais, não precisa de 60%, né, como uma PEC, precisa de chamaria assim. Com isso, ele visa, então, uma redução gradual da relação despesa PIB, né, da dívida bruta PIB, que é o que a gente viu que vinha caindo, depois aumentou, ele pretende com isso retomar a queda, através de oferição de superávit primário e assim estabilizar a dívida. Pode passar. Então, a intenção do governo não é, no primeiro momento, cortar, da PEC, não é cortar gasto e fazer essa relação cair de uma vez, ela vai sendo estabilizada e muda de trajetória. Aqui, algumas previsões daquele mesmo economista, que o Jonathan colocou, em Portugal, ele faz três previsões, né, de onde que essa dívida estabilizaria e quando ela começaria a cair. A primeira é uma pessimista, né, quer dizer, a PEC é aprovada, o PIB cresce muito pouco, então a relação dívida bruta PIB estabilizaria mais ou menos em 2026, 99% da dívida, 99% do PIB, e depois começaria a cair. A básica, né, um crescimento médio do PIB, estabiliza em 2022, e a otimista, né, se o PIB crescer muito, ele estabiliza em 2020 e começa a cair. Então, a primeira coisa, mesmo que a PEC seja aprovada, ela não vai levar uma redução imediata da relação dívida-PIB, e por isso até que gera alguns instrumentos sobre o efeito dela, a retomada na queda da taxa de juros e na retomada do investimento, porque o governo vai continuar necessitando de um financiamento amplo pelas famílias e setor privado. Bom, depois a gente tem no final, se quiser entrar em mais detalhes da PEC, a gente tem uns slides que detalham mais as sanções, o que entra, o que não entra. Por exemplo, o que acontece tem uma parte da PEC que é bem interessante, né? Durante os 3 primeiros exercícios financeiros, ela põe um gasto para cada setor, né? O Executivo Federal, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Ela põe um teto individual para cada um dessas entidades. Mas os 3 primeiros exercícios financeiros, se alguma delas exceder em até 0,25% o teto, o Executivo Federal é obrigado a ajustar o excesso dos outros poderes. Então, a maior parte do ajuste ele fica na mão do Executivo Federal, porque quem tem o maior gasto e quem oferece maior serviço para a sociedade. Só de entender, por favor, que tinha falado antes que tem teto, mas ela não estabelece o piso. Falando um pouco rápido, eu queria explicar. É assim, o governo não pode exceder, né, ou gastar mais do que congela o gasto de 2016, ajusta pela inflação e ele não pode exceder esse gasto. Se ele exceder, tipo,
em 2018 ele cede esse gasto, em 2019 entram alguns mecanismos de estabilização automática. Mas o que acontece? Esse teto, né, o gasto de 2016 ajustado à inflação, ele é um teto. O governo não é obrigado a gastar o teto, ele pode gastar menos do que o teto, não pode gastar mais. Só que o que está na PEC é que o gasto do ano anterior ele é ajustado pela inflação e vai vigorar para o ano seguinte. Então, digamos, se o governo gasta menos do que o teto, gasta 80% do teto, para o ano seguinte ele vai corrigir pela inflação o gasto desse ano. Então ele não vai corrigir o teto, vai corrigir os 80% do... E eles têm algum argumento que não botar o peso? Não vi nenhum. Mas a questão assim, dificilmente o governo vai conseguir não gastar o teto. Né? Porque, como a gente vai ver, a PEC já define muito a capacidade do governo de gastar. Então, é muito difícil o governo ter capacidade de gastar menos do que esse teto ainda. Né? Então, mas é só um detalhe interessante. Bom, como o Jonathan mostrou, a intervenção convencional que baseia a PEC, ela tá nessa questão. Né? O governo gastou muito, ele demanda muita poupança e ele quebra a confiança dos investidores. Isso leva a um aumento da taxa de juros que deprime a economia. Então, o gasto, o descontrole fiscal do governo, ele é o que explica a crise econômica atual. Os aumentos do emprego, a queda do PIB, tudo isso na intervenção convencional é explicado por um aumento descontrolado dos gastos do governo. Aqui a gente vai propor uma interpretação alternativa, que não é nossa. Muitos economistas que estão indo nas comissões de assuntos econômicos do Senado defendem essa visão de que na verdade, a crise fiscal não é a causa da crise econômica, mas é a consequência. Quer dizer, a crise econômica veio primeiro, ela deprimiu muito as receitas do Estado e isso gerou todo esse problema de aumento do endividamento e tudo mais. Então, essa crise ela tem alguns componentes estruturais e conjunturais, mas não exatamente aqueles que a intervenção convencional diz. Você tem um baixo dinamismo da demanda externa, após 2009, como se fala muito, o preço das commodities vem subindo a partir de isso. Aqui, né, de 2005 até, tirando a crise que não veio, mas até 2012. Isso são várias commodities, mas o preço delas vinham subindo continuamente, ano após ano, e a relação de troca das exportações brasileiras em relação às suas exportações vinha melhorando. Quer dizer, o Brasil conseguia importar mais com as exportações que ele realizava. Isso, depois de 2012, começa a cair, por isso as commodities começam a cair, e como a gente viu, a balança comercial é um dos componentes do PIB. Né? O Brasil começa a incorrer em déficits comerciais nesse período, então você tem o primeiro elemento que deprime o PIB. Isso foi quando a China parou de crescer no mesmo a China crescia cerca de 10, até 12, dependendo do ano, passou a crescer a 6, 7%, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. Né? E tem uma questão assim, a China cresce menos se for ver setores específicos, por exemplo, siderurgia, né, que o Brasil é um grande exportador de minério de ferro. A siderurgia na China hoje está operando com cerca de 40% de capacidade ociosa, por exemplo. Então você tem todos esses fatores que, além de cair das commodities, cair a demanda chinesa, ela cai nos setores importantes da produção brasileira. Segundo fator, né, aí um pouco mais conjuntural, que deprime a arrecadação do Estado e aumenta esse endividamento, são erros sim de políticas públicas, macroeconômicas, principalmente as isenções fiscais, né, durante a crise, no pós-crise, o governo Dilma principalmente, tentando manter investimento e emprego, ele concede inúmeras isenções fiscais para o setor privado, na esperança de retomar investimento. Essas isenções fiscais não dão certo, as empresas não retomam investimento, o que por um lado gera uma queda no PIB e por outro, uma isenção fiscal, o governo deixa de arrecadar. Então isso, como a gente vai ver para frente, tem um efeito depressivo na arrecadação do governo. E o terceiro aqui, mais importante, talvez mais importante, mas é um excesso de endividamento privado. Como a gente viu, né, os commodities cresciam, o Brasil vinha num patamar de crescimento bastante elevado, até no período de 2002 até 2012, alguns percalços durante a crise, mas isso levava a um aumento de projeções interessantes dentro das empresas privadas.
privadas, um aumento dos seus lucros, acho que o gráfico não está aqui, mas tem um gráfico sobre a lucratividade das empresas, elas vinham aumentando nesse período, ou pelo menos estabilizado. Então as empresas faziam o quê? Se endividavam para investir, para aumentar a capacidade produtiva dentro de um cenário de crescimento, só que isso se reverte em 2014, então você tem empresas altamente endividadas, sem que as suas projeções tivessem se realizado. Né? Aqui, esse gráfico mostra bem isso, que é o comportamento do endividamento público, do endividamento privado das empresas e do endividamento das famílias, né? Desde 2001 até 2015. Isso aqui é tudo dívida líquida, né? O Jonathan mostrou lá a dívida brutamente aquilo que o governo tem de vezes. Vamos ver tudo isso em relação ao PIB. Então, o governo, o setor público vinha caindo sua dívida líquida, só que no final começa a crescer. Se esse gráfico continuasse até 2016, tinha um crescimento maior, mas uma dívida líquida baixa. Enquanto os grandes setores que aumentaram muito seu endividamento foram empresas e famílias. Né? Isso não é problemático num cenário de crescimento, mas quando você tem um arrefecimento da economia, um aumento do desemprego, quer dizer, famílias endividadas, empresas endividadas, que não têm um lucro adequado, que não têm salário adequado, elas se retiram da economia. As empresas deixam de investir, as famílias deixam de consumir. Esses dois componentes do PIB, que são consumo das famílias e investimento, eles se retraem também. Então, aqui a gente tem três componentes do PIB se retraindo. Balança comercial, por causa do comportamento dos commodities, investimento por causa do endividamento privado e consumo das famílias por causa do aumento do desemprego e também endividamento. Uma pergunta só. Com relação a esse aumento da dívida das empresas e das pessoas que compraram ali, né, ao que vocês... Qual é o porquê de tudo isso? É só uma questão de crise externa ou a política do governo estimulou isso para que as empresas se endividassem mais, as pessoas se endividassem? Aquela ideia assim, mas não consumir. Não, teve realmente uma série de políticas públicas que facilitaram o crédito para fomentar o crescimento. Né? Isso são políticas de Estado, todos os Estados tomam, assim, não. Pode criticar a forma, assim, mas são políticas de fomento ao crescimento. Né? Mas tem uma questão, né? Você pode oferecer crédito, mas as pessoas só vão pegar e as empresas só vão tomar esse crédito se tiverem projeções adequadas. Né? Então você tinha uma questão que a economia estava crescendo, né? Você tem linhas de crédito mais baratas tanto para as pessoas quanto para as empresas. Coisa de residência, poder comprar, né? Sim, plano de... Sim, o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, também deu muito crédito subsidiado nesse período. Sim. E carro também, né? Sim, principalmente carro. Sim. Então, tudo isso levou ao aumento de endividamento. Eu tenho um amigo que trabalha no banco BRDE, acho que é o Banco Regional de Desenvolvimento, e ele fala assim que é muito nítido essa mudança. Né? Até período recente, as empresas tomavam muito empréstimo para investimento. E hoje elas tomam empréstimo basicamente para rolar dívida, para captar dívida. Elas estão muito endividadas, elas não têm fluxo de caixa para pagar suas dívidas, elas tomam novos empréstimos para pagar essas dívidas anteriores. Então ele trabalhava, falou que é nítida essa mudança no tipo de empréstimo que as empresas estão pegando. As famílias também? Sim, também acabam tendo que... Lógico que as famílias acabam sendo muito difícil porque elas têm menos acesso a isso, elas têm que pegar empréstimo no geral em bancos privados, né? Elas não têm bancos públicos oferecendo empréstimo para as famílias, então elas estão sujeitas a taxas de juros muito maiores do que as empresas. Isso deprime muito mais tanto a capacidade de empréstimo das famílias quanto de rolar suas dívidas. Aqui, então, a inflação convencional ela fala, né, um descontrole das despesas do governo. O governo, principalmente o governo Dilma, gastou muito, que levou esse aumento brutal da dívida pública. Mas se a gente tiver essa tabela, inclusive esse pesquisador Egobert, ele é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPE, um órgão público, e ele fez uma pesquisa sobre como se comportaram as receitas e as despesas, né, nos últimos 10, 12, 15 anos. De 99, desde o governo do HC, segundo o governo do HC até o governo da Dilma. Se você for ver a receita, né, a despesa ela tem um comportamento de crescimento mais ou menos vegetativo, né, ele cresce cerca de
4%, 5%. Na verdade, aqui no último governo Dilma teve uma redução no nível de crescimento das despesas. E se continuar aqui em 2015, 2016, normalmente as despesas caíram 2,5%, mas você tem um comportamento distinto na receita. Né? A receita aqui no governo FHC ela sobe 6,5%, isso muito por aumento de carga tributária. Né? Durante o governo FHC a carga tributária sobe mais ou menos 7 pontos do PIB. Durante os outros períodos do Lula e Dilma ela cresce 0,2%, um boom, cai 0,2%, então fica estável, né? CPMF é retirada, então não teve aumento de carga tributária no governo do Lula e Dilma. Então sustentou esse aumento da receita no governo do FHC foi aumento dos impostos. No governo Lula foi um crescimento acelerado da economia, que levou a um aumento da receita, e esse crescimento começa a cair a partir de 2007, muito mais a partir de 2011, o que deprime muito as receitas, né? Está crescendo o PIB, né? O PIB estava crescendo a 4,5%, passa a crescer a 2,1%, e isso deprime e tem um efeito direto sobre as receitas. Então o problema central desse aumento de endividamento não é nem tanto o comportamento da despesa, mas muito mais o comportamento da receita. Sim, realmente. E que se for ver os componentes dessa despesa, nenhum deles tem uma variação brusca no crescimento. Pessoal cresce muito pouco, pessoal, benefícios sociais cresce, mas dentro do seu trajetório histórico. Aqui também custeio. O que cresce muito no período de investimento cai, o que cresce muito no período de custo de gasto no período do governo Dilma são as inversões subsídios que aí entram nas isenções fiscais. Então o governo deu muita isenção fiscal, deixou de arrecadar, o que teve um impacto direto na receita. E aqui, assim, essas isenções, que chamam de bolsa empresária, elas são, não sei quantas vezes, o Bolsa Família, os gastos sociais, esses subsídios foram muito grandes e não surtiram o efeito desejado de retomar o investimento e manutenção do emprego. Mas em 2003, 2006 não vai coisa. 31% lá. Oi? Inventar subsídio de 2003, também 2006, tiveram bastante subsídio. O que não entra só isenção? Aqui que não entra só isenção também, então outras formas de transferência, benefícios a empresas. Né? Aqui é interessante também que quando inversões subsídios sobem, geralmente é a variável que cai no investimento. Né? O investimento às vezes sempre é a variável de ajuste. Então quando as inversões caem, sobe o investimento e não tem uma relação inversa. E por que tanto subsídio? Aí pode ser questão de estratégia econômica, né, de manter o emprego mesmo. Porque uma das isenções foi deixar de tributar a folha de pagamento e começar a tributar 2% do faturamento, para diminuir os impostos pagos pelas empresas. Se está no cenário de recessão, também os custos estão aumentando, foi uma medida para tentar controlar o aumento de custos das empresas, para que elas não diminuíssem a produção. Outra questão são os setores, né? Também pode se criticar os setores que ganharam subsídios. Foram setores que tinham perspectiva de crescimento, ou setores interessantes para a maior parte da população. Claro que isso aqui é uma decisão política, onde vai ter muito lobby, né, sobre que setores ganharam. Não só no lobby. Muito interesse. A questão do setor de educação privada também, dos investimentos, pelo menos do FIES, né, que não sei se gastaram bilhões e bilhões, e um dos diretores de um dos maiores grupos educacionais de ensino privado superior aqui no Brasil, a Crom, não sei, não é o nome da empresa. Ele ganhou muito dinheiro. O FIES ele não teria ajudado esse dinheiro, esse montante de dinheiro, para financiar, não teria ajudado a economia, porque foi muito dinheiro. Não, com certeza. Hoje você tem muitas universidades privadas que praticamente sobrevivem de FIES e ProUni. O ProUni que é uma isenção tributária também, né? O governo não passa para a universidade privada, ele dá uma isenção tributária e em troca ele dá a universidade de conceder bolsas. E o FIES já é um financiamento, taxas subsidiadas de juros, né? Mas assim, se eu tomo um empréstimo do FIES, eu tenho que pagar o governo depois só que com taxas de juros muito baixas. Mas com certeza tem um papel o FIES é muito importante no crescimento das privadas e
para a própria manutenção. Hoje o FIES está super atrasado, muitas universidades estão com problema de recursos por causa de atraso no FIES. Mas bom, por que essa política e tal, não tem como entrar muito na questão de porquê, porque é uma questão política que está por uma das decisões lá. Eu queria perguntar. Só assim, talvez tenha uma estratégia do governo também de aumentar a quantidade de estudantes no ensino superior. Isso é claro, porque o governo também aumentou muito as vagas, e tanto vagas quanto as universidades federais. E, por outro lado, é uma política também de aumentar a quantidade de alunos no ensino superior. Né? Não tem condição talvez não tenha condição de criar a quantidade suficiente de cursos e novas universidades federais, então se utiliza da rede privada para aumentar a quantidade de disciplinas. Eu queria entender se a gente já pode, nesse gráfico, ficou bem claro, já começar a falar de erros e acertos. Ou não? De erros e acertos? Porque parece, a gente comentou aqui, e ouvindo vocês, os números falam, né? Eu não sei o quanto parece, assim, estratégias erradas, ou não unicamente falando. O que a gente, assim, voltando ao gráfico de endividamento, porque assim, também não dá para colocar esse aumento do endividamento só porque o governo ofereceu crédito subsidiado, por exemplo. A economia realmente estava numa trajetória de crescimento e as empresas estavam buscando, era interessante para as empresas investirem, né? A taxa de juros delas estava adequada, estava alta, estava bem em cima da taxa de juros. E, por exemplo, o empresário tem uma opção de fazer com o lucro dele, investir na empresa ou comprar um título do governo e remunerar pelo juro. Mas quando o lucro está bem acima da taxa de juros, provavelmente ele vai investir na própria produção para oferecer esse lucro. Então, você tinha um comportamento da economia favorável ao investimento e assim, todas as empresas para investir estão com empréstimo, né? Isso em qualquer, ou elas usam recursos próprios, mas isso é limitado, ou elas são com empréstimo. Então muito endividamento não é só um erro de política, tal. Na verdade, a política de subsidiar crédito, como o crédito no Brasil, o crédito dos bancos privados, ele é muito caro, os bancos privados não fazem muito empréstimo de longo prazo, isso acaba sendo uma função do governo. Quer dizer, alguém tem que fazer empréstimo de longo prazo e alguém tem que fazer isso a juros que favoreçam o investimento. O investimento é uma variável-chave do crescimento econômico. Então, alguém tem que promover o investimento num país onde a estrutura bancária cobra juros muito caros de longo prazo ou nem oferecem linhas adequadas de longo prazo. Então, o governo acaba tendo que arcar essa responsabilidade por uma própria deficiência do nosso setor financeiro. A impressão que me dá dessa tabela é que ela mostra que um dos argumentos que está sendo usado para justificar a PEC não parece ser verdadeiro, que é a questão do gasto, da gastança IPVA. Esse gráfico não mostra, por exemplo, que despesas com direitos sociais, pessoal, sejam tão altas. Sim. Esse gráfico aqui acho que mostra muito bem isso. Aqui é a receita primária do governo e a despesa primária. Né? Se você for ver, a despesa ela cresce quase como uma linha reta, né? Tem uma trajetória de crescimento bem constante. E a receita também crescia, né? numa trajetória seguindo as despesas. Só que no final de 2014 você tem uma crise econômica séria, quando a gente viu que todos os agentes responsáveis pelo crescimento do PIB se retiram da economia, inclusive o governo, né? Em 2015, quando o Joaquim Levy, né, que foi ministro da Fazenda, ele propõe uma redução drástica dos gastos do governo. Então você tem todos os agentes econômicos se retirando da economia, né, diminuindo seus gastos, e aí você tem uma queda brutal das receitas. Né? As receitas acompanham muito bem, muito perto do crescimento do PIB, no governo programa. E a despesa, ela é constante, né? Mas mais constante, é muito mais difícil mudar a despesa. Ela cresce de maneira constante, né? Sim, e é o que se pensa, digamos, daqui a 20 anos, a trajetória normal seria crescer. E o que o teto de gastos vai impor, então não cresce. Sim, mas tem duas questões aí. Né? Uma é supondo que o PIB não volte a crescer e que a receita não volte a crescer, não retome o crescimento dela. Porque a variável de solvência que se utiliza é a relação dívida bruta PIB. Então, se o PIB volta a crescer, o governo volta a ter resultados primários positivos, a tendência é que essa relação caia, né? Então, esse indicador de solvência melhora de novo. Ele como o Jonathan mostrou, ele já mostrou o comportamento cíclico no Brasil, né?
Então assim, e outra questão é que assim, não existe né, como você falou, o governo, primeiro, ele não quebra tendo uma dívida na sua própria moeda, que em último caso ele pode imprimir moeda. Os efeitos disso depois são discutíveis, se gera inflação, se não gera. Mas no primeiro lugar, assim, quebrar, dar calote, ele não necessariamente tem que dar porque pode imprimir sua própria moeda. E a outra... Isso não dá inflação. Oi? Isso não dá uma inflação absurda. Esse sistema de inflação, ele é bem, assim, isso pode gerar inflação, com certeza, mas a inflação não é só uma relação de aumento de moeda. Por exemplo, você tem hoje nos Estados Unidos, Japão, depois da crise, o Banco Central desse país começou a imprimir muita moeda. No Japão, nos Estados Unidos, acho que foi cerca de 6 trilhões, algo assim. No Japão também, desde os anos 90, ele imprime muita moeda para tentar reativar a economia, e mesmo assim ele não consegue ter 2% de inflação, que é o que ele está tentando já fazem anos. O Japão tenta ter 2% de inflação, não consegue ter, mesmo imprimindo muita moeda. Então, tem uma questão assim tem uma equação básica, né, de relação moeda-preço, mas tem outros componentes que podem mudar e não necessariamente gerar inflação. Mas assim, a questão também outra é que, primeiro, o governo está longe de chegar nessa situação de ter que imprimir moeda para pagar a sua dívida. O segundo, não existe nenhuma comprovação teórica de um teto de endividamento que comece a gerar essa necessidade de imprimir moeda, ou capacidade do governo de se financiar. Né? Os textos nesse sentido são muito controversos e tem muitas críticas, então não tem consenso sobre o limite da dívida que deprime a economia. Não existe algum risco de calote? Então, nesse sentido, primeiro, nessa questão do governo poder imprimir moeda para... Ele não, né? Não tem uma bola de... Não, é só assim. Porque eu acho que são coisas que são ventiladas na mídia. Uma questão muito importante é que o perfil da dívida brasileira ele mudou muito no governo Lula para frente. Quer dizer, antes o Brasil tinha uma dívida externa muito alta, o Brasil praticamente zero a sua dívida externa e outras reservas, ele é credor internacional, e a dívida interna passa a ser a grande meio de financiamento. Né? Você para de pegar empréstimo do FMI, pegar empréstimo em bancos externos e passa a se financiar internamente, né? Na sua própria moeda. Então, uma dívida em moeda externa ela é muito mais passível de calote, porque pode ser que o governo fique zerado de dólar e não tenha como pagar a sua dívida. O governo vai ficar nunca zerado de reais, né? Porque no último caso ele pode imprimir. Então, assim, ninguém está propondo que chegue nesse ponto, né, de ter que imprimir moeda, mas o risco de calote nesse sentido ele é muito menos provável quando o governo está endividado com a sua própria moeda. Só uma coisa nesse gráfico, esse gráfico é bem claro aquilo que o Jonathan falou, né? Se fala muito de que o problema é estrutural, né, que o problema do gasto tem que estudar a Constituição, quando a gente vê aqui que a Constituição sempre coube o orçamento, né? O governo sempre teve uma receita primária acima das suas despesas primárias, e isso só muda no final quando uma crise econômica grave atinge o Brasil, onde houve questões internas e externas. É que o que vem, acho que também deve se ressaltar, que essa crise econômica que o Lucas fala não é só relacionada ao Brasil. Em 2014 a gente tem um problema que começa, como o Lucas já tinha colocado, a China começou a se acelerar ainda mais. A gente tem um problema gravíssimo na Europa, né? A gente tem um começo de desmantelamento da União Europeia e agora se agravou ainda mais no período recente com o Brexit, a explosão da dívida da Grécia, da Espanha, da Itália. Inclusive, no período recente, acho que foi semana passada, a Comissão da União Europeia falou que os países europeus que geralmente são superavitários, como a Alemanha, eles têm que gastar mais. Eles têm que começar a gastar mais e para tentar estimular o crescimento da região. Né? E os países que estão mais deficitários, como no caso da Espanha e Portugal, tentar diminuir um pouco os gastos, para tentar ter um certo equilíbrio. Né? Então, nós estamos falando que é uma injeção de algo em torno de 50 bilhões de euros. Né? 50 bilhões de euros para tentar recuperar a economia. O que para a Europa é algo. 50 bilhões não é tanto, né? Mas
Antes se falava em cortar absurdamente, né, todos os gastos, né, ter uma austeridade fiscal realmente controlada no mercado europeu, e agora o próprio Comissão Europeia e o FMI também, em agosto, lançou um relatório falando que não se provou, não há nenhuma prova de que a austeridade fiscal tenha levado necessariamente à recuperação dessa economia, ao contrário. Eles pegaram principalmente a Irlanda, Portugal, Espanha, a Itália se aprofundou ainda mais esse tipo de política, na Grécia. Então, não é um caso só, né, que essa crise do indicador não é só aqui, né? Não é só das empresas brasileiras, né? É do Senado. Aqui é um gráfico de expressão que mostra basicamente aquilo que eu falei antes, né? Aqui mostra o crescimento do PIB, o crescimento da arrecadação, aqui o crescimento do PIB, o crescimento da despesa federal. Então a gente vê assim, a arrecadação, ela cresce conjuntamente do PIB, porque cresce, a arrecadação cresce, enquanto a despesa era mais ou menos estável, independente da variação do PIB. Então isso é um componente em períodos de queda da economia, vai gerar aquilo lá de uma o crescimento da despesa e a arrecadação cai com a medida de Posso só lembrar uma coisa que a gente esqueceu, né, em relação também a esse aumento da dívida, né, da despesa. Quando a gente pegar de benefícios sociais, está incluído principalmente a Previdência Social. Então, a Previdência Social no Brasil, ela tende a aumentar por causa de uma mudança demográfica que a gente está tendo, e faz com que essa despesa ela tende sempre a aumentar no longo prazo. Então, vai haver população envelhecendo, isso vai demandar custos com aposentadoria, vão implicar também aumento no gasto com saúde, né, porque é uma população mais uma idade média mais elevada, também tende a fazer com que isso aumente. Então, isso faz com que esses benefícios sociais também impactem nesse aumento da despesa. E explicam por que também essa trajetória se mantém sendo constante, porque a gente vai ter alguns períodos que os custos com educação são menores, no período do governo do Lula aumentaram muito alguns custos, principalmente com a Universidade Federal, mas boa parte desse aumento da despesa também, e principalmente está ligada a esses benefícios, ligados a benefícios previdenciários. E daí vão levar a outro debate que a gente vai retomar, que é em relação a ficar por trás da PEC também a reforma da Previdência, né? Se ela passar, se você está assim. Voltando lá naquela tabela que eu adorei. A gente já pôs a apresentação no computador aí, então vou dizer. Aquela ali tem ali 21% de investimento de 2007 a 2010. Quer dizer que foi um crescimento bem diferente de todos os outros períodos. Sim. Isso aí foi o quê? Foi a função da Copa? Foi um baita investimento na época do governo Lula, é isso? Acho que no parque. Parque. Minha Casa Minha Vida tá aí também, não. Minha Casa Minha Vida é esse tipo. Minha Casa Minha Vida aqui é descrito Vai ver aqui mais foram grandes investimentos. Sim, mas Minha Casa Minha Vida ele é uma despesa financeira, né? Ele é um empréstimo. Tá. Então, não é gasto direto primário do governo. É que de fato, o PAC teve um conjunto de políticas de obras públicas que foram colocadas em prática nesse período para tentar combater os efeitos da crise de 2008. Então, a partir ali de 2008, 2009, começa a aumentar ainda mais os investimentos nesse período. E também é crescimento, né? O período anterior tinha caído 3%. Né? Não que o investimento no Brasil, investimento público seja muito alto no Brasil, né? Mas ele saiu de um patamar muito baixo e cresceu, ainda é muito débil o investimento público no Brasil, mas cresceu bastante nesse período. Mas assim, né? Mas é de ajuste, não precisa cortar para o investimento. Não sei, não. Quer explorar um pouco também? Não. Tá. Pode passar. Como o Jonathan falou, né? Isso aqui é uma comparação então, da dívida bruta em relação ao PIB de vários países, né? Para mostrar que não é uma anomalia do Brasil esse aumento. Em todos os países, né, no lugar, eles, né, dessa nota, eles crescem muito mais que o Brasil na maioria dos casos. Né? Então é isso, no período de crise econômica, é muito difícil melhorar a relação dívida bruta PIB, né? Essa relação tende a piorar de maneira geral. Acho que a maior parte foi clara já, mas aqui então
ela se baseia numa ideia, né, de contração, que se chama na economia de contração fiscal expansionista. Quer dizer, uma contração do governo, ela vai gerar uma expansão econômica, basicamente pelo efeito na taxa de juros e retomada de investimento. As evidências quanto a em favor dessa tese, elas são bastante fracas, muito contestadas na economia. Inclusive, alguns autores que propuseram ela no começo da década de 90, eles reviram a posição deles, aí partindo de casos concretos, principalmente da Dinamarca, Irlanda, Suécia e Islândia, eu acho, Finlândia, que aplicaram uma ideia de contração fiscal expansionista, mas ela não surgiu efeito. Ou se surgiu efeito, esses países, na verdade, eles aplicaram e cresceram, pelo menos por um determinado tempo, mas não puxado por demanda interna, né? Eles cresceram basicamente com um choque externo de aumento nas exportações desses países, então isso puxou o crescimento deles, fora que o que eles aplicaram é muito diferente do que o Brasil quer aplicar, né? Uma série de medidas posteriores foram tomadas, principalmente de valorização da moeda, revisão nas negociações salariais e mais, e depois aplicaram esse modelo que também não teve o efeito esperado. Né? O que se espera, né, dentro de muitos teóricos é o efeito inverso, né? Isso pode chamar de ciclo vicioso da austeridade. Quer dizer, você tem um cenário de piora no resultado fiscal, corta gastos, isso gera uma queda no crescimento, uma queda na arrecadação, que piora novamente o resultado fiscal e introduz ciclo. Quer dizer, se defende, então, dentro dessa abordagem, que o governo tem que agir de maneira contra-cíclica. No período em que todos os agentes retraem a economia, o governo tem que entrar mais forte. No período que a economia cresce, o governo pode retrair e diminuir a sua dívida, mas em períodos de crise é onde o governo mais é chamado a agir de maneira contra-cíclica. E outra questão, como o Jonathan falou, existe o resultado primário, que é o que a PEC trata. A PEC trata só do resultado primário, mas o que impacta no crescimento da dívida também, na verdade, é o resultado total do governo, chamado de resultado nominal, entre as receitas totais e as despesas totais. Como a gente vê nesse gráfico aqui, esses valores, esses 3,6 não quer dizer esse que em relação ao PIB. Mas por exemplo, o governo, quando ele faz uma política de aumentar as reservas em dólar, o Banco Central, o que ele faz? Ele vai na economia e ele compra dólares que ele tem. Ele compra dólares exportadores, compra dólares de internacional, com real. Isso aumenta a quantidade real na economia. Como o governo, para controlar a taxa de juros, ele tem que controlar a quantidade de reais na economia, ele pega uma dívida, emite uma dívida, vende para o setor privado, para os bancos, para as famílias, e vende essa dívida, pega o real, tira da economia e guarda no caixa do Banco Central. Então, essas operações de acúmulo de reservas, elas geram emissão de títulos de dívida, e isso gera necessidade de pagamento de juros. Outras operações de empréstimos do Tesouro para o BNDES conceder empréstimo, também gera emissão de títulos de dívida que tem que ser pago os juros em si. Então, se for ver o que compõe o déficit nominal, que é o que alimenta a dívida bruta, só uma parte muito pequena, o resultado primário é responsável por uma parte muito pequena dos fatores que levam ao aumento da dívida. Todos os outros fatores aqui ligados a despesas financeiras, né, que levam ao aumento total da dívida bruta, eles estão fora da PEC, da proposta da PEC. E o que se espera é um efeito indireto sobre essas outras despesas, mas que não está garantido. Não é garantido que a PEC vai ter esse efeito de reduzir esses outros componentes do resultado nominal que alimentam o aumento da dívida. Então, aqui é bom marcar isso aqui, né? O gasto, a diferença entre arrecadação primária do governo e gasto primário é responsável tem um papel muito pequeno no aumento total do déficit da dívida pública. O resultado nominal no ano passado foi de déficit de 9,72%, né, do PIB. Né? Então, aqui dá os quase 10% e a PEC está atacando só 1%. E então vai ser 10, uns 8%.
E só para complementar, aquele espacinho ali que não dá para ver, que ficou colocado, é 0,7% que representa custo no BNDES. Então, os custos que o BNDES tem, que as previdências também entra aqui. Bom, aqui então alguns impactos da PEC, principalmente a gente colocou aqui com saúde e educação, entrando também a questão das bolsas de pós-graduação, dos investimentos nas empresas privadas. Bom, tem alguns dados gerais, né, que a PEC são estimativas, né, que a saúde pode perder até 733 bilhões. Mas pode... Só um comentário, que desde 2000, lá no governo do Fernando Henrique, a gente tem algo que foi instituído a Emenda Constitucional 29, né? O que ela faz? Ela coloca as ações de serviços públicos de saúde ligados, vincula uma variação nominal do PIB. Então, não é só a variação da inflação. Se o PIB crescer, ela tem imputado o aumento do PIB e o aumento da inflação. Então, se o PIB crescer 3%, a inflação crescer, por exemplo, 7%, então são 10%, e a gente vai variar os gastos com saúde a partir desses 10%. O que a PEC faz, ela tira esses 3% do PIB e a gente vai só reajustar pela variação da inflação. Então pode acontecer que o PIB cresça, o PIB nominal cresça 10%, a inflação crescer só 7%, e daí a gente vai aumentar os gastos com saúde só em 7%, não em 10%. E daí o que resulta, esses outros 3% vão virar um colchão lá do governo esperado de ter, provavelmente vai ser usado para pagar aquele déficit nominal, né, que o Lucas mostrou com juros, com títulos, etc. Hoje tem a Constituição, e até isso é bem frisado por alguns autores, e na PEC tem a Constituição, mas o que realmente está na Constituição de gasto primário é a saúde e educação. Né? Acho que a saúde, pela Constituição, ela tem que ser 18% da receita líquida de impostos, e a educação, né, 18% da receita líquida de impostos, e a saúde, 15,2%, sendo que ela vai aumentando até, e teria que chegar em 2020 nesse patamar. O que a PEC propõe, que a partir do ano que vem se gaste, então, 18% em educação, 15% em saúde, e depois vai reajustando pela inflação, independente se a receita suba. Então isso vai gerar alguns efeitos que a gente pode ver nos dados seguintes. Aqui aqui a simulação se a PEC tivesse sido implantada em 2002. Né? Então você teria lá um crescimento no primeiro ano de implantação da PEC, aqui a linha vermelha é a simulação, se a PEC tivesse passado em 2002. A tendência é que o gasto em saúde iria caindo e hoje, em 2015, chegaria a 1,0% do PIB, enquanto ela é 1,69% do PIB, dentro da regra atual. Aqui também várias simulações. As simulações são assim: o que acontece se o PIB crescer, né? Aqui simula se o PIB crescer 3%, se o PIB crescer 2%, se o PIB crescer 1%, se o PIB não crescer, a regra atual. A regra atual coloca que tem que ser 15% da receita do líquido. Se o PIB crescer, a tendência é que a receita cresça, mas como esses gastos estão congelados, então em relação à receita, eles caem. Então, quanto mais o PIB crescer, menor vai ser o gasto em comparação com a receita. Então, o que acontece ali, né? A primeira linha, que é como está posto hoje, né? Com as vinculações, lá que é 15,2% do PIB, se a economia não crescer nos próximos 20 anos, hoje a gente gasta algo em torno de 15,5%, e daí lá em 2036 vai ser não, 15,5%. Aí o que acontece? Beleza. Se a economia, foi aprovada a PEC, né? E vamos supor ainda que a economia não cresça, continua 0% de crescimento. Então ela vai cair lá em 2036 de 15 para 11, 14. Lembra pra mim que eu sou muito míope. Aí depois, tá, beleza. Então, mas isso é ruim, porque a PEC está propondo que a economia vai crescer. Então vamos supor que a economia cresça. Então, se a economia crescer 1% ao ano, ela vai representar os gastos relacionados à receita corrente líquida, vão cair de 15, né? E vai para
11,1. Se crescer 2%, vai cair de 15 para 9,2. E se crescer 3%, ou seja, tem um crescimento bastante razoável, né? E o mais importante que esse 3%, ele é o cálculo que foi feito lá pelo regime geral da Previdência Social. Então foi o órgão que ajudou a estar por trás, que vai rever a questão da Previdência, prever um crescimento de 3% ao ano se a PEC for aprovada. Então, se isso acontecer, lá em 2036, os gastos com saúde vão representar 7,8% da receita corrente líquida do governo. E aqui, os impactos na educação. Então, o que a PEC propõe, que a partir do ano que vem, os gastos sejam de 18% da receita corrente líquida, a partir de então sejam registrados para a inflação. Aqui é o gasto real, né, já corrigido pela inflação. O governo hoje ele tem que gastar 18%, mas ele gasta acima disso, né? 18% seria aqui 51,5%, hoje o governo gasta 65,7 bilhões, mais ou menos, do governo federal com educação. Aqui acho que está descontado, já está descontado também. Se a PEC, na regra atual, né, digamos que o governo gasta só o piso, em 2025 ele ia estar gastando 55,3 bilhões, né, porque a receita tende a aumentar, então ia aumentar. Se a PEC passa, ele fica congelado, independente de aumento na receita. O governo gasta em termos reais, né, com a inflação, mesmo tanto que gastou em 2016, então ia ter uma defasagem de praticamente 10 bilhões em relação ao que seria na regra atual. Um gasto. Assim, aqui é interessante que para a saúde e educação, a regra na PEC põe um piso, né, um teto. Pode ser que o governo realoque de outros setores para a saúde e educação, mas como a gente vai ver no gráfico a seguir, isso vai ser extremamente difícil porque o orçamento vai diminuir muito e as demandas por gastos continuam subindo. Então, isso aqui é interessante, a tabela que é um estudo